Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Daniele Costa e vamos conhecer, então, o nosso objeto de conhecimento. Aula 31, objeto de conhecimento, relação entre textos com detalhamento em temática amazônica, regional, brasileira e mundial. Então, turmas, vamos juntos aí para a nossa aula. E para nós começarmos, eu quero fazer duas perguntas a vocês. A primeira pergunta seria: vocês já conheceram alguém que parecia ser de um jeito, mas depois mostrou uma personalidade totalmente diferente? Já conheceram uma pessoa assim? A segunda pergunta: se você descobrisse que um vizinho está pegando coisas do seu quintal sem permissão, o que você faria? Então, com essas duas perguntas, nós temos uma personagem para apresentar a vocês chamado Dona Dadá, que é uma narrativa baseada numa voz amazonense da nossa autora Astrid Cabral. Então, assistam aí ao vídeo da Dona Dadá. Dona Dadá. Esta história é baseada na obra Unhas de Fora, escrita por Astrid Cabral. Quando Dona Dadá chegou à vizinhança, logo causou estranhamento. Seu jeito autoritário e suas unhas encardidas chamavam atenção. Mas o que mais intrigava era sua mania de se apropriar do que não era dela. Primeiro foram as frutas do quintal. Depois, as galinhas começaram a desaparecer. Mas a vizinhança estava atenta. E todas as pistas levavam a Dona Dadá. As crianças não ficaram caladas. Foram até a casa de Dona Dadá e exigiram justiça. Seu marido, sem jeito, permitiu que levassem as galinhas de volta. Mas Dona Dadá não gostou nada disso. Foi então que a vizinhança teve sua revanche. O jabuti de estimação de Dona Dadá apareceu na casa errada. E sem que ela percebesse, virou um jantar especial. A justiça estava feita, à sua maneira. Dona Dadá tentou levar vantagem, mas no final, enfrentou as consequências. Na vida, honestidade e respeito fazem toda a diferença. Então, turmas, nós percebemos aí uma caracterização dessa personagem. Olha que interessante, toda essa contextualização traz uma mensagem para nós. Mas a gente só percebe isso com o quê? Com a leitura, né? Olhando aí esse olhar literário e para que a gente possa desenvolver sobre essas questões de temáticas literárias, nós temos aqui um convidado e ele vai reforçar, vai fazer uma reflexão de como a leitura, a literatura, ela é importante para o leitor e para uma sociedade. E também o nosso convidado, que é o professor Raiesley Ricarte, que é formado aí na Faculdade de Letras, Língua Portuguesa, e tem mestrado em Literatura. Ele vai também pontuar para nós uma parte importante da temática desse contexto, dessa releitura da voz amazonense da Astrid Cabral. Acompanhe aí na tela. Olá, queridos alunos da EJA! Hoje nós temos aqui o nosso convidado, professor Raiesley Ricarte. E ele é graduado pela Universidade Federal do Amazonas em Letras, Língua Portuguesa e Literatura e também mestrado na área de literatura. Seja bem-vindo, professor. Se apresente aos nossos alunos. Muito obrigado, professora Daniele. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre algo tão importante que é a nossa literatura. Ok, então vamos começar com a primeira pergunta. Professor, qual a importância da leitura para o ser humano? A literatura, ela é fundamental para nos constituir enquanto seres humanos, né? Eu gosto muito de um pensador contemporâneo
chamado Antônio Cândido, que ele fala sobre a importância da literatura enquanto um papel formador. Antônio Cândido ele é um crítico literário que traz para a gente justamente essa possibilidade de enxergar a literatura como algo que nos humaniza, que nos transforma, que faz com que nós tenhamos um olhar mais atento ao outro, um olhar mais sensível, e tudo isso só é possibilitado por meio da literatura, que é fundamental para nos constituir enquanto seres humanos. E para isso nós temos que ter aí a leitura, né? Então, olha que importante a leitura para a literatura. Com certeza. A literatura, ela parte do processo de leitura. Sim. Mas não somente, também nós temos a literatura que é aquela oral. A leitura, ela é fundamental porque ela pressupõe conhecimento do mundo também, né? Show. Além do conhecimento das palavras, aquelas que nós encontramos nos livros, nós temos também o conhecimento do mundo. A gente pensa, às vezes, a literatura como algo extraordinário, como algo muito distante do nosso cotidiano, da nossa realidade. Os clássicos literários como Dom Casmurro, Clarice Lispector, Dom Casmurro, do Machado de Assis, Clarice Lispector, aí já é a autora, né? Esses nomes que são extremamente consagrados na nossa literatura, mas que às vezes estão muito distantes da nossa realidade. Não estou aqui dizendo que eles não são importantes, mas dizendo que as leituras do nosso cotidiano, leituras mais curtas, como poesias, como músicas, Sim. também são literatura e que nos ajudam a perceber o quanto que a nossa sociedade é representada por meio dos textos. Que maravilha! Então aí nós já tivemos a primeira e a segunda pergunta. Vamos à terceira. A literatura faz acepção de pessoas? De forma alguma. De forma alguma. A literatura é para todos. E aí resgato ainda o pensamento do Antônio Cândido quando ele entende a literatura como um direito, né? Então ele pensa ali, nós temos os direitos que são básicos, como saúde, educação, alimentação, e ele vai dizer então para a gente que além desses que são tão básicos, a literatura também é aquilo que nós precisamos todos os dias. Então se a gente pensar numa cesta básica, por exemplo, né? Nós temos vários elementos ali. A ausência de um causa um certo prejuízo. Então, a ausência da literatura também causa um prejuízo em nós, porque aí nós não temos a completude desses direitos, que a literatura é, assim, um direito para todos nós. Que maravilha! Vamos, então, à última pergunta. Qual temática chamou mais a tua atenção no conto da nossa autora amazonense, Astrid Cabral, Unhas de Fora? E qual mensagem você deixa para os alunos como incentivo à leitura? Certo, eu acho que antes de falar da temática, que é muito importante, eu acho importante a gente reconhecer a trajetória da Astrid Cabral enquanto uma escritora amazonense que produz uma literatura brasileira, né? Então, assim, a gente pensar que é uma mulher que escreve uma literatura e que precisa ser reconhecida como uma escritora, porque nós que estamos no Amazonas, parece que estamos um pouco mais distante dos centros de efervescência cultural, né? Então, pensar que a obra da Astrid ela é importante, é relevante para entender a nossa cultura é fundamental. E aí, quando eu li o conto, professora Daniele, me chamou a atenção o fato da personagem ter uma dualidade ali. Ela carregava nas mãos muitos anéis, Sim. mas ao mesmo tempo ela trazia nas unhas muita sujeira, né? E aí me veio à cabeça a ideia daquele ditado, né? Nunca julgue um livro pela capa. Temos duas possibilidades ali. Nós temos a possibilidade de pensar, temos então a escolha de um livro às vezes pela capa ser bonita, no entanto ele não traz um conteúdo importante. Ou, às vezes, a capa é feia, ignoramos, e aí a gente acaba ignorando uma trajetória, uma escrita que é muito bonita. Em relação àquela personagem, nós temos uma dualidade ali, que é uma pessoa que aparentemente é muito rica, tem bons trejeitos e tal, mas ela revela em si mesma muita sujeira. Por quê? Porque ela é uma pessoa que furta, que rouba o do vizinho, né? Então, pensar nessa ideia ali, que a literatura, ela reflete, inclusive, a nossa sociedade, né? Ali a gente tem uma personagem que, infelizmente, dentro daquela perspectiva, reflete também o que a gente tem no cotidiano, que são pessoas que são bonitas por fora, mas por dentro, acho que não são muito, não. Que reflexão, professor Raiesley. Poxa vida, nós agradecemos assim a oportunidade de ter todo esse esclarecimento. Eu espero que em outra oportunidade você possa estar conosco
né? Então, seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, é muito bom falar de literatura e você não esqueça, a literatura é importante, a leitura é fundamental para que você cresça cada vez mais enquanto ser humano. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Então, turmas, baseado aí em todo esse contexto, eu tenho duas indagações para vocês. A primeira seria como a literatura pode retratar um lugar e sua cultura. E a segunda seria o que realmente é a literatura, o que seria a literatura. Então, vamos ver aí e desenvolver a explicação da primeira indagação. Então, nós temos aí, ó, a literatura é uma forma de expressão que registra as características de um lugar e sua cultura por meio de histórias, poesias, crônicas e outros gêneros textuais. Os escritores utilizam a linguagem para descrever paisagens, costumes, crenças, modos de vida e até mesmo os desafios enfrentados por uma sociedade. Dessa forma, a literatura não apenas representa uma região, mas também ajuda a preservar e transmitir sua identidade cultural. Com isso, nós vamos ver exemplos baseados nessa conceituação sobre o que seria, então, a literatura para a sociedade. Observem aí na tela. Então, nós temos aqui, ó, José de Alencar, uma voz lá do século XIX, e o livro, né, O Guarani, que traz uma temática que retrata a natureza exuberante do Brasil colonial, certinho? E indígena. Então, aqui nós temos uma temática brasileira que traz uma identidade lá do Brasil da época do século XIX. O nosso próximo exemplo é o autor, acompanha aí na tela, o autor Graciliano Ramos, né, que ele escreveu Vidas Secas, né? E a temática desse romance modernista é mostrar a realidade do sertão nordestino e as dificuldades dos retirantes. Então, a literatura, ela é uma identidade de um povo, de uma região, de uma nação, não somente do autor. O próximo exemplo é justamente a da nossa voz amazonense, Astrid Cabral, que escreveu o livro Alameda. E esse livro, ele traz uma temática que apresenta o cotidiano urbano e as relações humanas, explorando memórias, afetos e experiências da vida em Manaus e em outros cenários. Então, a gente observa que a literatura, ela traz essa identidade também não só da voz poética, como também do povo dessa nação, desse país, né? Vamos à nossa segunda questão, que é justamente uma indagação sobre o que seria literatura. Então, vamos ver aí a explicação dessa indagação. A literatura é a arte de compor e interpretar textos escritos ou orais com valor estético e expressivos. Então, observem que a literatura, ela traz uma identidade, né? E ela também pode ser ficcional ou baseada na realidade e tem a função de emocionar, informar, questionar e transmitir conhecimento. Então, a literatura, ela passeia, né, pelas várias áreas, não só do conhecimento, mas também das emoções, das informações e das reflexões. Bem, continuando, a literatura, ela pode ser dividida em 3 gêneros, né? O primeiro seria qual, professora? O gênero narrativo, que são os romances, os contos, né? As crônicas. O outro gênero é o gênero dramático, que são as peças teatrais. E o último gênero é o gênero lírico, que são as poesias e canções. Então, agora vamos ver o conceito de temática literária. Acompanhe aí na tela.
Temática literária é o conjunto de ideias, assuntos ou questões centrais abordadas em uma obra literária. Ela representa o eixo principal da narrativa, né, da poesia ou da peça teatral, refletindo aspectos como sentimentos, conflitos, valores sociais, identidade cultural e questões existenciais. Então, turma, a temática literária, ela pode ser desenvolvida e ela pode ser materializada nesses gêneros literários, certo? E nós temos aí 4 temáticas a serem expostas para vocês. Temática amazônica, temática regional, temática brasileira e a temática mundial. Então, para a aula de hoje, nós vamos ver o primeiro exemplo aí da temática amazônica. Então, acompanhe aí na tela, nós temos aí Silêncio Guerreiro. Então, quando a gente fala em temática amazônica, por exemplo, é que o contexto do texto literário, ele vai fazer referência justamente a essa região amazônica. Então, vamos conhecer esse poema. Silêncio Guerreiro. No território indígena, o silêncio é sabedoria milenar. Aprendemos com os mais velhos a ouvir mais que falar. No silêncio da minha flecha, resiste. Não fui vencido. Fiz do silêncio a minha arma para lutar contra o inimigo. Silenciar é preciso para ouvir com o coração a voz da natureza, o choro do nosso chão. O canto da mãe d'água que, na dança com o vento, pede que a respeite, pois é fonte de sustento. É preciso silenciar para pensar na solução de frear o homem branco defendendo o nosso lar. Fonte de vida e beleza para nós, para a nação. Na voz da Márcia Cambeba, nossa poetisa amazonense. Então, esse texto, ele é classificado como uma temática amazônica. Agora, vamos ver um exemplo de um contexto de temática regional da obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Acompanhe na tela. No meio do sertão castigado pela seca, uma família luta para sobreviver. Sem destino certo, sem esperança clara, apenas caminhando. Talvez dê pra gente ficar aí um tempo. Se tiver água. Eu sou um homem forte, mas sou só um bicho bruto. Se tivéssemos uma cama de couro, se ao menos tivéssemos algo só nosso. Eu sou um bicho. Eu não sou gente. Vou correr no céu. Lá tem água, tem comida. Vou brincar com as borboletas. Pra onde vamos, Fabiano? Pra onde der. Pra cidade, talvez. E assim, no sertão sem fim, seguem os retirantes, como tantas outras famílias. Então, turmas, nós observamos aí essa voz, né, desse escritor regionalista, que ele traz um romance modernista e, por trás de todos esses personagens que apareceram, nós temos uma denúncia social,
né, uma denúncia social daqueles que estão à margem da sociedade. Na década de 30, principalmente, quando Graciliano ele escreve todo esse contexto, né, ele dá visibilidade àqueles que estavam passando fome, estavam sem moradia, passando pela necessidade da questão de falta de água, enfim, de falta de políticas públicas sérias. Então, aqui nós apresentamos um período em que o Graciliano ele observa situações problemáticas, ele traz, né, da região dele aí uma denúncia social. E como é especificamente do Nordeste, nós classificamos essa temática como temática regional. Continuando, agora nós vamos ver uma temática brasileira com um poema de Manuel Bandeira, O Bicho. Acompanha aí na tela. Então, nós temos aí exemplo de temática brasileira, né? O bicho. Vi ontem o bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era o cão, não era o gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era o homem. Manuel Bandeira, nosso poeta modernista do século XX, que ele também vai observar e dar visibilidade àqueles que estão à margem da sociedade. Então, aqui nesse poema, nós observamos que esse bicho é uma metáfora de alguém que não tem casa, não tem emprego, né? Que os direitos básicos, ele não usufrui da nossa sociedade. Então, o Manuel Bandeira, vendo essa situação, ele vai materializar na temática literária, né, brasileira como uma forma de dar visibilidade àqueles que estão à margem da sociedade. E algo interessante, turma, desse contexto, desse texto, é quando ele fala, né, que ele não é um cão, ele não é um gato, ele não é um rato. Ou seja, é como se Manuel Bandeira falasse com o leitor e o leitor criasse, né, imagens nos seus pensamentos e associasse que aqueles moradores de rua, eles estão sendo aí comparados, fazendo essa semelhança com bichos, né, que não tem lar. Então, traz essa questão de sensibilidade. Olha o poder das palavras e olha o poder da literatura, né? Agora, nós vamos conhecer uma voz mundial que se chama Fernando Pessoa. Vamos aí acompanhar. Temos aqui exemplo de temática mundial com o poema Má Português. Ó, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, Fernando Pessoa não é um autor amazonense, não é um autor brasileiro, logo, ele é um autor português e ele é conhecido, turma, mundialmente. Então, essa temática que ele traz para dentro desse contexto poético, fazendo referência à sua pátria.
e como ele é conhecido, né, mundialmente, então essa temática nós classificamos como temática mundial. E essa voz poética, ela é nacionalista, né? Ele coloca a identidade histórica de Portugal, quando lá no século XVI, essa nação portuguesa se lançou ao mar nas grandes navegações. Ele vê isso como um ato de coragem e também ele traz toda uma situação das pessoas, né, que perderam filhos, maridos, mães, que, enfim, choraram, né, por não ter mais o filho de volta quando faziam esse retorno a Portugal, as noivas que ficaram por casar. Então, há toda uma reflexão e ele ainda faz uma pergunta dentro do próprio texto. Tudo isso valeu a pena? Todo esse esforço valeu a pena para a pátria portuguesa, não somente para as pessoas, né, que fizeram parte desse momento histórico do século XVI? Então, aqui nós observamos que, por mais que Fernando Pessoa ele não seja brasileiro, mas ele traz uma reflexão para nós, que somos brasileiros, que somos amazonenses. Será que nós valorizamos a nossa pátria, a nossa nação, as nossas origens? Será que nós valorizamos a nossa cultura nortista, a nossa fala? Então, a literatura, ela tem esse poder, mesmo que seja um texto que não faça parte da nossa cultura, da nossa fala e da nossa nação, mas que a gente se coloque também no lugar desse outro que não é da nossa nação e que a gente olhe para nós e também possamos, né, valorizar as nossas origens, a nossa história, a nossa fala, o nosso povo. Enfim, turma, a literatura, ela tem esse poder de mexer com o nosso senso crítico, com as nossas emoções. E o próprio Fernando Pessoa, ele diz que a literatura, como toda arte, ela é uma confissão de que só a vida não basta. Então, nós temos o direito, sim, de conhecermos os vários gêneros literários. A nossa aula, ela foi desenvolvida para mostrar que nós temos na literatura várias temáticas, né? Amazonense, regional, brasileira e mundial. Então, como leitores, nós precisamos aí navegar nesse universo das letras e da literatura. Então, turmas, ficamos por aqui. Eu deixo um forte abraço a todos e até a próxima.